everybody, how have you been? Eu sou a Bianca. E Alan. Assim. Alan. Hoje a gente vai falar sobre o Alan. Tá, então... E olha uma coisa engraçada. Na última aula que a gente falou, que o Fernando falou sobre o Alan, vocês lembram? O Alan, que é o A/N, que são os artigos indefinidos e que as pessoas leem Alan, né? Aí eu peguei uma gramática e tava vendo, da Longman, e eu tava vendo que eles se referem ao artigo como Alan mesmo. Então, quer dizer, você, pessoa que falou Alan a sua vida inteira, parabéns, você tava certo. Você fez estar certo, talvez. Talvez você que errou a primeira vez foi quem criou tudo isso, porque eles realmente se referem ao artigo aos artigos que a gente vai ver hoje como Alan. Então é uma aula de gramática só pra gente dar uma pincelada, assim, dar uma geral nesses artigos. A gente vai ver os artigos indefinidos A/N, Alan, e o artigo definido the. O que é artigo definido, o que é artigo indefinido? Se você não lembra, o problema é seu. Eu não vou explicar não. Muita coisa. Mentira! O que é um artigo? Vamos começar com o que é um artigo. Vamos lá, gente. O que é um artigo, Maurício? O que você acha que é um artigo? É uma publicação. Uma publicação na revista. Pode ser também. Fernando, o que é um artigo? Objeto de um museu ou de uma loja. Objeto de um museu, de uma loja. Parabéns. Dentro de um idioma, o que é um artigo? A gente pode separar em três partes. Artigo. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Artigo. Muito bem. Qual que é a definição de um artigo? Artigo é aquilo que você coloca antes de um substantivo e, sei lá, indica alguma coisa com ele. Escolha um sapato. Pick a shoe. Esse sapato virou a shoe. Agora foi a frase. Pikachu, como que é o resto? Choque do trovão. Vai, Pikachu. Eu não sei, gente, desculpa, eu não assistia. Eu não assistia Pikachu. Desculpa. Velho, eu não... Pô, eu tinha 18 anos já e assisti Pikachu. Desculpa se você tem mais de 18 anos e você assiste Pikachu. Eu não tenho nada contra. Acho ótimo. Tem amigos que são, inclusive, né, que assistem Pikachu. Hã? E é esse nome? Não é? É Pokémon, né? Tá vendo como eu sei muito? Bom, então um artigo é aquilo que você coloca na frente de um substantivo e você vai indicar alguma coisa com ele. Então, se ele é indefinido é porque aquele substantivo, aquela coisa que você se refere, ela é indefinida, não tem nada muito certo. Então, se eu te disser escolha um sapato, qualquer sapato. Por isso que ele é indefinido. Esse sapato, em inglês a gente vai falar a shoe. O N é a mesma coisa, lembrando que Alan, A e N são a mesma coisa, significam a mesma coisa e fazem a mesma coisa. A diferença é que o N vem antes das palavras que têm som de vogal. Então, por exemplo, hour, a gente escreve com H, mas o som é vogal, então fala an hour. Bom, vamos ver então onde que realmente a gente precisa usar esses artigos. Qual é a função deles? Não vou falar de todos, de detalhes, de tudo, porque isso é uma coisa que você só tem que estudar talvez lá no avançado. Resolvi colocar essa aula, porque eu que resolvo as coisas aqui, entendeu? Mentira! Não, a gente colocou essa aula só para você ter uma noção de que esses artigos existem, tirar algumas dúvidas, porque sempre fica aquele grilozinho na cabeça. Mas por que é A, por que é N, onde que usa o the, não sei o que lá. Todo mundo com quem eu converso fica com essa dúvida. Então, vamos ver o Alan e o the e o zero article. Tem momentos... Tem alguns substantivos que não aceitam nenhum artigo e a gente vai ver quais são e por quê. Então, a gente usa Alan para descrever as coisas e as pessoas. Então, I am a teacher, eu estou me descrevendo, estou me definindo. He is a doctor.
She is a bitch. Tá aí o artigo, gente. Tô lá definindo a menina, às vezes, né? Ou então, this is a pen, né? A gente estudava assim. What is this? This is a book. What is this? This is a pen. Se você está definindo, descrevendo aquela coisa, você vai usar o Alan. Quando a gente menciona alguma coisa pela primeira vez na conversa. Então, there is a car outside. Olha só, there is an icy blue car outside. Tem um carro gelo lá fora. Icy começa com som de vogal e por isso eu usei o N e não o A. There is an icy blue car outside. Então, se você menciona algo na história pela primeira vez, você vai usar o A ou o Alan. No final, eu vou dar um exemplo bem bacana, vocês vão entender. E o Alan, ele é diferente de one. A gente disse que ele significa one porque realmente ele está falando de uma coisa, mas é uma coisa qualquer, é uma coisa indefinida. Então, a diferença, se eu disser assim, I had a coffee. Tomei um café. Tomei um café. Qualquer café, tá? Agora, se eu disser I had one coffee, aí é o numeral. Eu tô dizendo que eu só tomei um café, não mais do que um. Mas eu tô falando pro meu médico, que me proibiu de tomar café. I had one coffee. Diferente de dizer I had a coffee. Você só tá passando a informação que você tomou um café, qualquer. Até no português a gente tem essa diferença de sentido. No inglês não tem essa diferença de masculino e feminino. A pode ser um, pode ser uma. And pode ser o Alan, pode ser um ou uma, tanto faz. Uns e umas no inglês não existe. Então, artigo indefinido no inglês é só singular. Se for plural, eu vi uns carros na rua. I saw cars on the street. Você pode até dizer some. Some pode até ser o plural de Alan, de A ou N. O the, olha a pronúncia desse artigo. The. TH em inglês é aquele som entre as línguas, as línguas, porque a gente tem várias línguas. Entre os dentes, a língua entre os dentes e assopra. Só que como a próxima vogal é o E, então fica the. Não é tipo the. Dirge. Dirge. Nossa, isso é muito anos 90. Nos anos 90, sorvetão. Eu tinha uma amiga que minha mãe falava, não sei por que ela é sua amiga. O tempo todo você fala pra ela, o tempo todo. Tipo, não era minha amiga, porque eu zoava ela o tempo todo. Um dirge. Então, o artigo definido agora, que pra gente é o A. Então, o menino é diferente de um menino. Um menino qualquer, o menino é um menino específico. The boy. A menina, the girl. Também não tem diferença masculino e feminino. Quando que se usa o artigo definido the? Então, para algo que é conhecido, para algo que todo mundo sabe o que é. Então, assim, I saw a car. Eu vi um carro. Ninguém sabe que carro que é um carro qualquer. Agora, I saw the car. Eu vi o carro. É o carro que todo mundo sabe de que carro eu estou falando. Então, é sempre alguma coisa conhecida. Algo que seja único. Então, the Titanic, the teacher, a gente sabe que é único. É Titanic que fala, tá? Então, the Titanic, the United Nations. Quando a gente usa o zero article, então, para falar de termos gerais, plural, a gente falar de termos gerais, que não são específicos, não são conhecidos e não são únicos. Então, quando a gente diz people are crazy, sem artigo, as pessoas são loucas, são todas as pessoas do mundo. Agora, the people, aí são as pessoas específicas, são pessoas que todo mundo sabe de que pessoas estamos falando. O the tem plural, o plural de the é the. Então ele serve tanto para o singular quanto para o plural.
para ideias de coisas abstratas, geralmente são nomes incontáveis, a gente vai chegar numa aula de countable e uncountable nouns, que vai gerar uma polêmica, que a gente sabe, toda aula de countable nouns gera polêmica, dá uns rolos, umas treta aí com os alunos que eles não aceitam. Por exemplo, queijo é incontável. Que absurdo! A última vez que eu dei aula disso, até a polícia baixou. Eu fui presa, tal, tipo, eu fui presa, tal, tô com liberdade condicional assistida. Foi treta, foi feio o negócio. Então assim, life. Life é uma ideia abstrata, então geralmente a gente não vai usar o artigo, a não ser que seja a vida específica de alguma coisa. Por exemplo, a vida selvagem de Fernanda. The wild life of Fernanda. Aí sim, porque é uma vida específica, é uma vida conhecida, é única. Então a gente usa o artigo, mas life is beautiful, a vida é bela, a vida é linda. Sem artigo, não coloca the life, porque é uma ideia muito abstrata. Então, com esses substantivos, a gente não usa o artigo. E nomes próprios, não é the Bianca, nem the Fernando, the inglês de bolso. Nomes próprios não usa artigo e fim, acabou. Então, não usa artigo e fim. Ai, acabou o vídeo, tchau, gente. Mentira! Nomes de países, então a gente não fala the Brazil, é um nome próprio. Ah, por que the United States? Porque o nome do país já tem o the. Resumindo, eu vou ler aqui um textinho bonitinho para vocês e prestem atenção como tudo isso aqui eu expliquei se aplica nesse texto, como a gente vai usar os artigos Alan ou o the. We were looking for a place to spend the night. Então, estávamos procurando por um lugar para passar a noite. Um lugar qualquer, por isso que a place e the night. Night é algo único, só existe uma noite. Então, the night. The place turned out to be in a charming village. Então, o lugar, agora é o lugar, a gente já conhece o lugar que a gente achou. Acabou que o lugar era em uma vila muito charmosa. É a primeira vez que eu estou mencionando essa vila aqui nessa história. Por isso, então, o a. In a charming village. The village was called... Não sei o que eu escrevi aqui. The village was called Ubatuba. Não tem artigo em Ubatuba, porque Ubatuba é nome próprio. A gente já sabe de que vila estamos falando. Enfim, viu só que bonitinho? E morreu. Guys, this is it. Lá no nosso site, o PDF com explicação dos artigos. Lembrando que tem muito mais coisa relacionada a esses artigos, mas a gente não vai ver isso agora, é desnecessário. Cão da necessidade para os artigos. Remember to subscribe, share, like, check our Facebook page, donate. We need to go because they're hurrying me up here. They want me to finish, so I'll just keep talking. I think I can just keep talking forever and ever.